Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 800 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Jesus e as ciladas sobre sexo e pecado. Lemos nos evangelhos relatos de encontros de Jesus com pessoas em situações de grande vulnerabilidade, especialmente em relação ao pecado e à moralidade sexual. Em meio a uma sociedade marcada pelo falso respeito às leis e pela hipocrisia, Jesus trouxe nova perspectiva, pautada na compaixão e na verdade. Neste vídeo, vamos examinar duas passagens emblemáticas, a da mulher adúltera e a da pecadora que ungiu os pés de Jesus, para compreender como o Mestre enfrentou as ciladas urdidas pelos fariseus, revelando as verdadeiras intenções deles e a essência dos seus ensinamentos sobre perdão e redenção. A pecadora arrependida. Em planejado banquete na casa do fariseu Simão, no qual ele reuniu seus pares e convidou Jesus, certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, adentra seu palácio e, num gesto de profunda humildade e arrependimento, unge os pés do Senhor com lágrimas e perfume, enquanto os enxuga com seus cabelos. Os fariseus, testemunhando a cena, questionam a legitimidade de Jesus como profeta, pois, segundo eles, o Cristo deveria saber que estava sendo tocado por uma pecadora. Jesus, porém, responde com uma de suas formosas parábolas, adequada ao momento, concluindo que aquele que mais ama é digno de maior perdão. Desarma, assim, a hipocrisia dos fariseus, que buscavam motivo para acusá-lo, e enaltece o verdadeiro arrependimento e a misericórdia divina. É o que vemos em Lucas 7, 36, 50. No tempo de Jesus, as casas ou palacetes dos fariseus em Jerusalém eram constituídas, em geral, por estrutura imponente, refletindo a riqueza e o status social do proprietário. Essas residências eram geralmente construídas em torno de um pátio central que servia como área de convivência e ventilação. O interior era decorado com mosaicos, tapeçarias e mobiliário de madeira finamente trabalhada. Havia uma sala de jantar formal, onde banquetes eram realizados com lugares para reclinar, conforme o costume da época. Porteiros e serviçais controlavam o acesso, garantindo a segurança e a ordem. As casas também dispunham de áreas de purificação, como banhos especiais, refletindo a ênfase farisaica na pureza ritual. A presença de convidados ilustres, como Jesus, transformava esses espaços em centros de discussões religiosas e sociais, com a nata do farisaísmo reunida para debater e tentar preservar sua influência. As pecadoras da alta roda de Jerusalém viviam naquele tempo sob a dualidade de glamour e marginalização. Embora fossem socialmente estigmatizadas e evitadas em público, tinham acesso
aos círculos privados dos poderosos, incluindo líderes religiosos e políticos. Vivendo em áreas discretas da cidade, muitas vezes em casas bem decoradas, que refletiam certa prosperidade adquirida através de presentes e pagamentos de seus ricos patronos, essas mulheres mantinham fachada de luxo oculta ao escrutínio público. Suas vidas eram marcadas por encontros secretos e alianças com homens influentes que buscavam seus favores sob o véu da clandestinidade para não comprometer-lhes a reputação. Tais mulheres, embora desfrutassem certo nível de conforto material, enfrentavam a constante ameaça de serem expostas e condenadas, vivendo em uma sociedade que simultaneamente as sustentava e condenava. A presença de uma dessas pecadoras na casa do fariseu Simão dificilmente teria sido fortuita, mas cuidadosamente planejada a feição de perigosa armadilha com objetivo pré-determinado. Em uma sociedade onde as leis de purificação eram rigorosamente observadas, seria altamente improvável, para não dizer impossível, que uma dama de reconhecida má reputação conseguisse entrar na residência de um fariseu sem ser barrada, especialmente durante a realização de banquete com convidados especiais como Jesus e a fina flor do farisaísmo. Isso comprova que sua entrada foi orquestrada pelo próprio fariseu, com a intenção de criar situação embaraçosa e lesiva a Jesus e expor alguma falha em seu caráter e discernimento. Os fariseus esperavam que o mestre se afastasse da mulher, sinalizando adesão às leis de purificação farisaica, ou aceitasse seu gesto, o que poderiam usar para acusá-lo de conivir com o pecado. Contudo, Jesus frustrou-lhes os planos, utilizando a situação para ensinar sobre o verdadeiro perdão, desmascarando dessa forma a hipocrisia farisaica. Os fariseus estranharam a complacência de Jesus. No contexto cultural e religioso da época, ser tocado por uma pecadora, especialmente conhecida pela má reputação, era considerado ato de impureza ritual. Os fariseus seguiam rigorosamente as leis de pureza do Antigo Testamento, as quais estipulavam que qualquer contato com alguém considerado impuro tornava a pessoa impura também, necessitando de rituais de purificação. Para eles, um profeta verdadeiro deveria evitar tal contato para não comprometer sua santidade e autoridade religiosa. Jesus, porém, desafiava essas convenções ao mostrar que a verdadeira castidade estava no coração e na intenção, não nas regras externas, sobrepondo a compaixão à estrita observância das leis ritualísticas. E proporciona a lição imortal de extrema suavidade sobre o perdão, ao revelar que aquele que mais ama torna-se, em decorrência disso, digno de um perdão mais amplo. Destaca, assim, que o profundo arrependimento da mulher, manifestado em seu gesto humilde e amoroso, a torna digna de maior perdão. A mensagem nuclear é que o amor verdadeiro nasce do reconhecimento da própria falibilidade e da gratidão pelo perdão recebido. Esse amor profundo e transformador é mais valioso aos olhos de Deus do que a mera observância das leis.
E completa dizendo que a capacidade de amar intensamente está diretamente relacionada à experiência do perdão. Ou seja, a misericórdia divina é mais abundante para aqueles que se arrependem com sinceridade. A mulher adúltera. Numa segunda passagem, os fariseus trazem a Jesus certa mulher apanhada em adultério, lembrando a lei de Moisés, a qual ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. Tentando apanhar Jesus em nova cilada, esperam que ele contradiga a lei ou demonstre falta de misericórdia. O mestre, contudo, responde de maneira magistral, abre aspas, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Fecha as aspas. Um a um, os acusadores se retiram, deixando a mulher sozinha com Jesus, que a perdoa e a exorta a não pecar mais. Aqui, o Cristo expõe a hipocrisia e a crueldade dos fariseus, enquanto destaca novamente a sublimidade da compaixão e do perdão. É o que vemos em João 8, 1, 11. Nesse contexto evangélico, os fariseus armam nova cilada para desmoralizar Jesus e, eventualmente, levá-lo à condenação. Para apanhar a mulher em adultério, eles provavelmente arquitetaram o flagrante, enganando a adúltera e manipulando a situação para garantir que o ato fosse descoberto no momento próprio. O cenário sugere que os fariseus tinham informações privilegiadas sobre os movimentos de Jesus, sabendo exatamente onde e quando ele estaria ensinando no templo. Assim, ao orquestrarem as ocultas o adultério, sincronizaram a captura da mulher com a localização de Jesus para maximizar o impacto de sua armadilha. Conduzir a mulher pelas ruas estreitas e tortuosas de Jerusalém até o templo haveria de transformar-se num espetáculo público, destinado a atrair a atenção e preparar o terreno para a humilhação do Mestre. A multidão, curiosa e sensacionalista, seguiria o grupo, aumentando a pressão sobre o Cristo ao chegar ao templo. Os fariseus, ardilosos e malignos, viam nessa ação a oportunidade perfeita para forçar Jesus a se posicionar contra a lei de Moisés ou a contradizer suas próprias mensagens de misericórdia e perdão. Estavam determinados a usar qualquer meio necessário para desacreditá-lo, revelando a profundidade de sua hipocrisia e maldade como agentes do mal que buscavam minar a missão divina do Senhor. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Esse conceito de Jesus, em resposta à arguição de seus perseguidores, revela a profundidade moral e espiritual que paira muito acima do entendimento humano. Ao desafiar os acusadores a se autoexaminarem antes de condenar a mulher adúltera, Jesus subverte a lógica punitiva e legalista da época, trazendo à tona a universalidade do pecado e a necessidade de misericórdia. Esse princípio sinaliza que a verdadeira justiça não reside na aplicação rigorosa da lei, mas na compreensão e na compaixão. Jesus convida os circunstantes a reconhecerem sua própria imperfeição e hipocrisia, revelando que, ao invés de julgar e punir, devemos buscar a redenção pessoal e oferecer perdão ao próximo. Assim, transforma a abordagem da justiça
tal como era entendida na época, promovendo profunda reflexão interna sobre a própria moralidade e a prática do amor incondicional. Quando os acusadores se retiram um a um, confrontados pela própria consciência de seus pecados, e a mulher fica sozinha com Jesus, essa impressionante cena revela a misericórdia e o perdão divinos, assim como expõe a hipocrisia e a crueldade dos que a acusavam. Ao perdoar a mulher e exortá-la a não pecar mais, o Cristo subverte as intenções maliciosas dos fariseus que buscavam usá-la como se fosse uma arma contra o Senhor. Aqui fica patenteada a prioridade da compaixão e do arrependimento verdadeiro sobre a condenação impiedosa. O ato de Jesus reafirmar a dignidade da mulher, ao passo que censura a rigidez moral dos fariseus, demonstrando que a verdadeira justiça se baseia no amor e no perdão, e não na aplicação severa e desumanizante da lei. O evento singular demonstra que o julgamento de Deus é fundado na misericórdia, revelando uma visão mais profunda e sublime da verdadeira moralidade. Em ambos os casos mencionados, que envolvem duas mulheres exploradas em seus pontos de fragilidade, os fariseus utilizam questões de moralidade sexual não para promover a justiça, mas para preservar seu poder de classe e, ao mesmo tempo, desmoralizar Jesus. As passagens revelam a essência da mensagem do Cristo sobre perdão, redenção e verdadeira justiça. Num contexto de armadilhas e hipocrisia, Jesus se manteve firme na defesa dos oprimidos e na denúncia dos falsos moralistas. Seu exemplo continua a inspirar aqueles que buscam viver de acordo com os princípios de amor e compaixão genuínos. O caminho da plenitude. Nesse confronto entre a pura luz do Senhor e a sombra das armadilhas farisaicas, revela-se a verdade imbatível de que a justiça divina sobrepaira às aparências e aos julgamentos humanos. Jesus, com sua compaixão inabalável e sabedoria inconfundível, desarma as arapucas da hipocrisia e nos convida a refletir sobre a verdadeira essência da moralidade. Ele nos mostra que a justiça autêntica não se encontra na severidade impiedosa, mas na capacidade de perdoar e amar, mesmo diante da traição e do engano. Ao perdoar as duas mulheres, nos ensina que o caminho para a plenitude espiritual está no amor genuíno e na misericórdia, desafiando-nos a viver com integridade e compaixão. Que possamos, portanto, seguir seu exemplo, cultivando a verdadeira justiça e oferecendo o perdão, como bem-aventurados reflexos da luz divina que já lampeja em nosso próprio coração. Jesus e a mulher adúltera. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Levítico 20:10. Ela fora apanhada em flagrante adultério. E o adúltero, irmãos? Ninguém sabe. Mistério. Rós na lei de Moisés que ambos devem ser mortos. Mas que importa se a lei tem intérpretes tortos? Fora tudo a armação dos doutores da lei? Imagino, presumo, escogito, não sei. Conhecendo, porém, seu furor de mastim, a mulher era o meio e o Cristo era o fim. O que importa é que ao termo da trama de aço fosse o Cristo apanhado em fatídico laço.
A verdade é que ela, a mulher impudente, foi levada em tumulto, os doutores à frente, insultada, agredida, entre olhares devassos, a roupagem rompida e arrancada aos pedaços. Assustada, soluça, e a vergonha a domina, lapidada na praça, a mais torpe ruína. Mas que pode esperar dos irmãos em discórdia? A sentença fatal, nunca a misericórdia. Eles clamam por morte e nas mãos retesadas brandem pedras letais, armas improvisadas. Segue a turba, a cainsália, a alcateia que espuma, a gazela acochada, amanhã sob a bruma. Quando avistam por fim o local colimado, a esplanada do templo, o recinto sagrado. Fala ao povo Jesus, assentado no templo, dando vida ao amor com seu vívido exemplo. Soleniza o perdão, sacraliza a família, da conquista da paz celestial dando a trilha. Eis que rompe em tropel o magote agressivo, apupando e atiçando o seu bicho cativo. É arrojada na arena, entre os brutos sanhudos, qual se for animal sob chuços agudos. Humilhada e ferida em seus imos refólios, cruza as mãos sobre o seio e ao chão baixa os olhos. Punge-a a amarga desonra e lhe pesa o delito, mas sufoca em sua alma a evasão desse grito. Mestre, brada o Catão, a mulher a teus pés é uma adúltera vil, e na lei, diz Moisés, que sucumbam à pedra essas tais infelizes. Tu, que és filho de Deus e remestre, o que dizes? Percebendo o Senhor a malícia que aberra, inclinando-se, pôs-se a escrever sobre a terra. Esse gesto, por certo, em seu trâmite oculto, ensejava esvair o rancor e o tumulto. Como os bravos truões insistissem aos brados, se impertiga Jesus, fita os túmulos caiados e profere: entre vós, quem for casto e quiser, seja então o primeiro a apedrar a mulher. E se inclina de novo em total solidão, dando as costas à turba a escrever sobre o chão. A consciência os acusa, arrefecem-se os prélios, caem os seixos das mãos, e de início os mais velhos vão saindo à sorrelfa e puxando o capuz, só restando por fim a mulher e Jesus. O Senhor se alevanta e, não vendo ninguém, pois a corja vazara e escoara-se além, pelo ralo assentino o covil do covarde, que só em face do fraco o poltrão faz alarde. Perguntou a mulher se ninguém a culpou. Não, Senhor, ela bale, e seu rosto corou. Eu também não te culpo, ameniza o Senhor. Vai e não peques mais, soa o mestre do amor. Por que não a incrimina Jesus? Isto eu sei. Antes já se onerara a mulher ante a lei. O que o Cristo podia e o fez com carinho foi vesti-la de fé ao mostrar-lhe o caminho que leva o pecante a remir-se
e remido por fim, em Jesus foragir-se. Eis a dessemelhança entre o Cristo e Catão. Neste, o ranço e o poder, nele, a graça e o perdão. Compaixão é uma flor tão suave e divina que só pode florir quando o ser se ilumina. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar seu like, inscrevam-se e acionem o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz.